Meu partido é um coração partido. E as ilusões foram todas perdidas. E os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Gamondeia. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, quero uma pra viver. Ideologia, quero uma pra viver. Meu prazer agora é risco de vida. O meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem sou. Uau, voltamos ao vivo com o som da banda Laranja Mecânica. Que som, né, gente? Programa animado aqui no tema de hoje, escoteiros. Os jovens escoteiros desenvolvem habilidades físicas e mentais e são treinados para superarem diferentes desafios a cada dia. Como? É o que o Caleidoscópio hoje conta para você com os convidados que estão aqui hoje. Você pode comentar e mandar perguntas pelas redes sociais ou WhatsApp no 996428473. Os contatos estão aí na tela para você. Bom, é isso, né, gente? Falamos um pouquinho sobre algumas fases, né? E faltou a gente mostrar, vamos mostrar uma. Sênior, vamos lá, roda aí pra gente entender melhor como é que isso funciona. Muita aventura, né? Clarissa, tá nessa, né? Tô, bom demais. Sentiu até adrenalina aí também? Quando que acontecem esses encontros, hein? Como é que funciona? Vocês encontram uma vez por semana? Tem período? A galera que tá em casa, por exemplo, de férias, tá lá, ficou com vontade de uma aventura também? Como é que é isso? Então, a gente encontra todo sábado, né? Mas agora, durante o período de férias, a gente também tem um recesso. Acho que é pequenininho, mas a gente tem um recesso. Aí é todo sábado, é só ir lá no grupo. Pois é, e todo sábado, quanto tempo mais ou menos vocês ficam lá? É durante assim? a tarde. A nossa reunião vai de 2h30 às 4h45. Olha só. Pedro, e para você, como é que funciona? Esse encontro é sempre no sábado também? Quanto tempo aí de duração? É sempre no sábado também. E é de 2h30, mais ou menos, até umas 5h30. Legal. E aí, por exemplo, nós vimos agora essas imagens ali do Sênior. As suas atividades são bem diferentes? Ou você tem um pouquinho disso também? É, tem um pouquinho. O que você gostaria, assim, de ter no seu? Assim... Acho que a escalada ia ser legal. Você gosta de aventura, né? Tá certo. Bom, e aí, né, gente, se a gente for pensar aí, tem a Organização Mundial do Movimento do Escoteiro. Como é que funciona o intercâmbio entre grupos, né? Já que a gente falou aqui que existem vários grupos, né? Esse intercâmbio, ele acontece, por exemplo, né? De um grupo envolver com o outro, atividades misturadas. Como é que é isso? Com certeza. Inclusive, isso faz parte do projeto educativo. A gente não consegue conceber o escotismo sem essa interação, sem essa participação com outros grupos, com outras realidades. Curiosamente, o vídeo ali, não sei se vocês tiveram a felicidade de pegar ou não, porque agora está acontecendo no Espírito Santo, em
Araucária, se eu não me engano, a Aventura Sênior Nacional, que é exatamente aquelas atividades. Sim. E agora eles tiveram escaladas, eles construíram algumas embarcações e navegaram na embarcação. Olha Lógico que só. tudo controlado, com todas as regras de segurança, mas também contemplando o desafio, a superação, a aventura. Imagine Legal. você construir uma embarcação e navegar naquela embarcação. Isso Olha é só. naufragar. Então, quer dizer que você não conseguiu. Então, essa é a ideia do movimento escoteiro, é superar dificuldades, aceitar os desafios e aprender com eles. Legal. Foi proposital mesmo essas imagens, Então, é. com certeza. E aí também a gente queria dizer que no dia 1º de agosto, né, vai acontecer o Escoteiro Scarf Day, que é onde todos os escoteiros e ex-escoteiros vestem seus lenços para fazerem um espírito escotismo, não é isso? Isso. É uma tradição? Como é Faz que é isso? parte das nossas tradições, sim. Encontrar, rever, relembrar e comemorar junto isso aí. Legal. Já participou, PV, de algo assim? Não, num encontro desse ainda não participei. Pois é, agora você utiliza também um pouquinho, né, do aprendizado do escoteiro e tal, no grupo lá no aglomerado, né, do seu vizinho. Sim, sim. Quando o Marcos estava falando aqui, o chefe, eu fui lembrando do tanto que a gente usa algumas coisas lá, inclusive a parte de pioneiria. O caminhão esse ano do carnaval, né, saiu enfeitado, com a bateria aqui embaixo tocando e o pessoal lá em cima, né, o vocal, cavaco e corda de guitarra também, lá Olha em cima do só. caminhão. A gente montou uma estrutura toda com bambu e sisal, com amarra quadrada, amarra diagonal, assim, foi muito massa, foi uma atividade muito escoteira na raiz mateira, igual você comentou. E assim, a gente foi com toda a regra de segurança. Na hora de voltar, zero regra de segurança, enchemos o caminhão, mas todo mundo segurando ali, estava tudo firme, segurou assim as pontas, tudo certo, ninguém se machucou. Que bacana. E fora que hoje o Bloco Seu Vizinho, ele tem a banda do Bloco Seu Vizinho, tem o bloco de carnaval que é aberto para qualquer pessoa. Nós não somos músicos profissionais, a gente está estudando muito, na cara e na coragem. E a gente também tem uma oficina que é para as crianças e qualquer outra pessoa que quiser participar também. Ela acontece no Centro Cultural Vila Marsola, lá no aglomerado da Serra. Passou no Decentra um edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura agora. Que bacana. Recurso ainda não saiu, mas estamos trabalhando muito pesado. O Matheus no Luiz Lobo, ele é muito foda da música, assim. Ele é da corda e da bateria também. E ele foi escoteiro, chefe escoteiro, me ajuda a puxar o projeto junto com meu irmão, o Chassi. Que bacana. E aí tá Muito fluindo legal. numa boa, assim. A gente aplica muita coisa na oficina, sabe? Muitas atividades, brincadeiras que a gente viu ali, que são de interação, de contato, de respeito ao outro, de limite, de diferenças, e tá fluindo de um jeito bem legal com as crianças lá. Muito bom. E aí, né, se a gente viu um pouquinho dessas imagens, assim, né, e a gente fica pensando, como é que é? É um treinamento, é uma capacitação? Como é que é isso, Pedro, para você? A gente aprende, assim, faz uma capacitação para fazer amarras, montar estruturas, mesas, tripés, para, assim, abrigo quando não tem barraca. Legal. E aí, Marcos, como é que acontece, né, essa capacitação desses jovens nesses encontros que acontecem aí sábados? Veja bem, né? Simone, a base do movimento escoteiro é o aprender fazendo. E para a gente colocar o aprender fazendo em prática, a gente usa um sistema chamado patrulhas. Grupos de jovens que são escolhidos conforme a afinidade que eles próprios escolhem, e a partir daí essas patrulhas começam a desenvolver essas atividades, essas capacitações. E essas capacitações já previamente preparadas, de conhecimento do adulto, que aqui a gente chama de chefe, eles têm o objetivo de superar alguma deficiência ou alguma necessidade que a gente consegue captar nesse jovem. Olha só. Nossa criança, vamos supor assim, e adolescente. Então, a partir desse trabalho, igual o PV colocou aqui, uma pioneiria. O que é uma pioneiria? É uma construção bem rudimentar de bambu que atende a uma finalidade nossa de acampamento. Então, a gente tem um tripé, tem uma mesa, tem um fogão suspenso. E a gente, nessas pioneirias, a gente usa amarras. Quadrada, diagonal e triangular, né? Vamos colocar assim. E nessas amarras, o que elas são? É um conjunto de trançados que permite que o jovem desenvolva suas habilidades manuais. E, no final, monte essa estrutura que ela fica firme e serve para outras coisas, inclusive o carnaval, né? Se serviu. Agora, tem essa coisa do sazonal também, por exemplo, né? Período de férias, a procura aumenta, ou então, né? Tem um período
que as pessoas buscam mais por acampamento, atividades no campo, buscam mais os escoteiros? Sim, inclusive é importante saber porque nós nos organizamos em unidades escoteiras locais, que são os grupos escoteiros. Porque se a gente reunisse os quase 2.000 escoteiros de Belo Horizonte num único momento, não teria como, né? Então, dá um show, né? Dá uma plateia boa, né? Então, a gente tem esses grupos escoteiros e esses grupos têm a liberdade para marcarem os seus dias e horários de reuniões. Basicamente, são aos sábados, na parte da tarde, de 2h30 às 5h, 4h45. Alguns grupos da RMBH têm no domingo pela manhã. Mas, basicamente, nesses horários, eles têm as suas reuniões. E também tem a liberdade para pararem ou não nesse recesso de férias, vamos por assim. Basicamente, só no final do ano. E você, né, que já tinha uma identificação assim com escoteiros, o que você tem aí de pergunta para a galera, né, que você está aí se descobrindo agora também? Bem, eu queria saber, tipo assim, se qualquer um pode ser escoteiro, se tem idade, coisas assim, né? Porque já vimos que tem as fases. Excelente. Agora tem essa questão de idade para participar? Tem idade? A nossa idade é de 8 aos 81, né? Então, qualquer um dessas pode ser. 81? Então tem alguém em casa assistindo agora, nunca foi um escoteiro, mas aí já passou da idade de ser um lobinho e tá lá na idade de ser um escoteiro. Ele já chega sendo escoteiro por causa da idade dele? Sim, ele vai chegar como sendo um escoteiro, como ele pode chegar sendo um sênior, como ele pode chegar sendo um pioneiro, ou ainda um adulto que vai estar conosco colaborando com os meninos. Olha só, como é que acontece essa graduação aí, hein? Por exemplo, se a pessoa chegou, ela faz um teste ali de capacitação até para ver se ela pode ser um sênior, por exemplo? Não, na verdade, a gente não tem essa forma de capacitação ou de graduação. Se você estiver dentro daquela faixa etária, você vai ser levado a participar junto com a tropa sênior. A partir daí, lá na tropa sênior, você vai descobrir a sua afinidade, vai fazer parte de uma patrulha e a partir daí do processo de capacitação, de conquista de etapas, igual você está vendo o braço dela e do Pedro, tem alguns distintivos, e aí sim você vai se graduando ou capacitando, mas na entrada, no ingresso, não, é igual para todo mundo. Legal. E aí, então, vamos deixar para o próximo bloco a gente explicar um pouquinho, né, essa simbologia toda desse uniforme, que eu tô curiosa para saber sobre isso. Gente, você tá curioso? Participe aqui com a gente, mande sua perguntinha, ainda tá em tempo, hein? Nós só vamos pro intervalo, já tem mais Caleidoscópio. Não sai daí.